Gente, então hoje vamos concluir, só um parênteses, que bonito que tá essa capinha aí. Gente, então hoje vamos concluir, vamos fazer a segunda parte daquela resenha com spoiler do livro As Meninas, da Lígia Fagundes Telles, tá? Eu tô fazendo com spoiler, eu já disse para vocês na primeira parte, porque esse é um livro que é leitura obrigatória no vestibular da URGS, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, como eu vou fazendo vídeos para Enem, para vestibular, como vocês sabem, então essas resenhas não tem jeito, vão ter que ser com spoiler, se bem que nunca a gente consegue fazer spoiler total, porque os livros têm tantos pormenores que a gente às vezes demora a se dar por conta de alguns detalhes. Como eu falei na parte 1, por exemplo, eu já li esse livro mais de uma vez e eu ainda não identifiquei o trecho que a narrativa se passa em apenas 2 dias. Eu identifiquei trechos que dá para desconfiar que se passa em 2 dias, porque toda hora a Lia pede o carro da mãezinha. A mãezinha é a mãe da Lorena, então as outras meninas acabam chamando a mãe da Lorena da forma que a própria Lorena chama, mãezinha. Então eu fico pensando, ela repete várias vezes aquilo do carro, como assim? Todos os dias ela bate lá no quarto do pensionato onde elas moram, no quarto da Lorena, e vai pedir o carro de novo, né? Bom, mas assim, gente, o que eu deixei para agora, para a parte 2? Eu deixei agora para a parte 2 para chamar a atenção de vocês sobre a situação da mulher, já que o próprio livro se chama As Meninas. Primeiro, no início da década de 70, e a narrativa provavelmente se passe em 1969, porque ali no livro faz referência a quando sequestraram aquele cônsul, que a história tá lá no livro do Fernando Gabeiro, O que é isso, companheiro? Então, embora a gente fale início da década de 70, embora aqui na própria contracapa do livro fale em 1973, provavelmente a narrativa se passe em 1969, por causa dessa referência do sequestro do cônsul, né? Às vezes eu digo embaixador, às vezes digo diplomata, às vezes digo cônsul, mas enfim. Naquela época existia muitos tabus em relação à mulher, e que inclusive o próprio Cristóvão Tesa, que é o que comenta esse livro, é o que faz o comentário nessa edição aqui, também faz referência. Por exemplo, no próprio corpo do texto existe aquele tabu da virgindade, porque a Lorena era apaixonada por um homem casado, ela tinha aqueles devaneios com o homem casado, que a gente não fica bem claro ali se ela chegou a ter algum relacionamento mais próximo, ainda que não íntimo, não sexual, porque ela permanecia virgem, mesmo sendo apaixonada por um homem casado e querendo ter um romance com ele, e supostamente tendo iniciado um romance com ele, ela permanecia virgem. Outra coisa que o Cristóvão Tesa fala, é uma época que não existia ainda o divórcio, as mulheres tinham que se desquitar, era desquite que chamava, e todo o peso dessa separação, desse desquite, caía única e exclusivamente sobre a mulher,
né? Porque a mulher, a desquitada, até passou uma novela na Globo que falavam a desquitada, né? O homem até poderia receber uma referência assim, fulano é desquitado, mas o peso de uma exclusão social e até moral não acontecia com o homem, acontecia com a mulher. Então a mulher, nesta época, neste período, e também isso combina muito com o título, né, do livro, que é As Meninas, que é a história de 3 universitárias, a mulher carregava um peso social e uma, entre aspas, responsabilidade moral muito grande. Então não era só a repressão da ditadura de direita, da ditadura militar da época, do golpe de 64, depois reforçado pelo AI-5 em 68, não era só essa repressão em cima da mulher, a repressão política. A mulher era reprimida duplamente, triplamente, porque era reprimida pelo governo, era reprimida pela sociedade, era reprimida pela família. Então esse é um ponto muito importante desta época, final da década de 1960 e início da década de 1970. Outro ponto importante também de a gente ver é que a Igreja Católica, ela tentava fazer ali um papel meio que moderador, ou não digo conciliador, mas amortecedor quase, se não me engano, é como Cristóvão Tesa diz ali no comentário dele. Por quê? Porque a gente vê que a Lia, que era a menina, a terrorista, a guerrilheira, ela conversa algumas coisas, ela tangencia algumas coisas a respeito disso com a Madre Alix, e a Madre Alix dá a entender para ela que ela entende e que ela até tenta e já fez de, como é que se diz, apoiar a família ou aconselhar a família de quem está nessa luta política. Então, ali no livro dá a entender que as madres, que as freiras daquele pensionato, elas são, até onde elas podem ser, até um pouco progressistas, até um pouco liberais dentro dos limites da época. Por quê? Porque além de elas entenderem muito bem as coisas que a Lia falava, o jeito da Lia, né, que era a menina lá, a guerrilheira, elas também fechavam os olhos para muitas coisas. Por exemplo, a Ana Clara, que era bonita, que era modelo, ela vivia drogada, ela chegava drogada até no próprio pensionato. Tanto que no último dia ela chegou muito drogada. Ela chegou muito drogada, que a Lorena acabou recolhendo ela ali da própria escada, que ela estava suja, no estado deplorável, e ela acabou morrendo de overdose lá no quarto da Lorena. E o interessante é que no finalzinho do livro, praticamente na última página, vamos dizer assim, nas últimas páginas, a Lorena, de uma maneira até bem assim, fria, bem lúcida, bem até certo ponto calma, ela diz para a Lia: a Ana Clara não pode morrer aqui, porque daí o pensionato vai sair nas notícias do jornal, vão dizer que alguém morreu aqui dentro do pensionato. E as duas conseguem pegar a Ana Clara morta, o corpo da Ana Clara, vestir e colocar lá numa praça, para dar a entender que a Ana Clara morreu fora do pensionato. Então ali no final, de uma maneira bem simbólica, bem emblemática, dá a entender que a Lia e a Lorena
num ponto limite, assim, numa situação limite, elas se entregam à preocupação com as aparências e com as convenções. Elas fogem àquela responsabilidade de ser a amiga da menina que morreu drogada. Até porque a Lia não tinha interesse que a polícia fosse lá investigar a amiga que morreu drogada. Por quê? Porque a Lia era uma terrorista que ia fugir do país, né, e ia encontrar o namorado, tá? Então essa última parte eu queria falar mais assim sobre isso. A primeira parte que fala um pouco mais sobre a Lia, sobre a Ana Clara, sobre a Lorena, né? Vocês olhem no primeiro vídeo. E uma outra coisa que eu achei interessante sobre a Lorena é que a Lorena tinha 2 irmãos gêmeos, não me lembro se eu contei no primeiro vídeo, o Rômulo e o Remo. E acaba que o Rômulo mata o Remo acidentalmente com uma espingarda. Só que em conversa com a Lia, a mãe da Ana Clara conta que... A mãe da Ana Clara, desculpe, a mãe da Lorena conta que um dos gêmeos morreu ainda muito pequenininho, muito bebê, tanto é que ali naquela arvorezinha de retratos nem tem o retratinho do Remo. Então isso aí também fica em suspense, porque em suspenso, né? Melhor dizendo. Por quê? Porque a gente não sabe se quem está imaginando coisas é a mãe da Lorena ou a própria Lorena, tá? Então, aqui eu coloquei um outro ponto muito importante na narrativa, agora do ponto de vista da técnica de narrativa literária, é que o texto literário ele vai muito tranquilamente da primeira pessoa, quando elas mesmas estão falando sobre a vida delas e sobre o ponto de vista delas, e para a terceira pessoa, quando é algum narrador que está contando alguma coisa. Então o texto vai da primeira para a terceira pessoa a todo momento, bem tranquilamente, sem truncar o fluxo da narrativa. Então, assim, o contexto, como eu já falei na parte 1, é do golpe de 1964 e depois sendo reforçado pelo AI-5 de 1968, embora em muitos comentários e até na contracapa do livro esteja escrito início da década de 1970, provavelmente a narrativa se passa em 1969, porque existe uma referência ali, conforme eu já disse, ao famoso sequestro do cônsul, né? História completa que está lá no livro do Fernando Gabeiro, O que é isso, companheiro? O desquite condenava apenas a mulher a uma espécie de exclusão moral e social, a virgindade ainda era um tabu. A narrativa oscila da primeira para a terceira pessoa, como eu recém falei. A Igreja Católica, a gente vê que tem uma força amortecedora aí. Ali no pensionato Nossa Senhora de Fátima, que é onde as meninas moravam, dá para ver que as freiras, dentro das limitações que lhe eram dadas, elas meio que fechavam os olhos para muitas coisas, tanto para os costumes da época, porque a Lorena vivia esperando telefonemas e as freiras que atendiam, e tanto para a política, porque as freiras, dentro do possível, ajudavam as famílias que estavam sofrendo algum tipo de repressão política e militar. E a Lorena e a Lia, no final do livro, quando a Ana Clara morre de overdose, elas resolvem tirar o corpo da amiga ali de dentro do pensionato e deixar numa praça, para que o nome do pensionato não seja
envolvido numa morte de alguma moradora dali, de alguma estudante dali. Então, em tese, elas se rendem ali às aparências, às convenções e fogem à responsabilidade de reconhecer que a amiga morreu ali dentro e de overdose, tá? Então, sobre as meninas, basicamente é isso. Claro, a gente nunca sabe o que vai cair no vestibular ou no Enem a esse respeito, mas eu penso que com 2 vídeos já é mais ou menos o suficiente para a gente ter uma boa noção do que trata o livro, tá? E hoje, agora no final, vou fazer 2 sorteios, 2, tá? Um sorteio, gente, eu peguei só os nomes de quem comentou o último vídeo. Só tem 8 nomes aqui. Quem comentou a parte 1, o último vídeo foi a parte 1, né? Eu não pulei, eu acho. É o último vídeo, tem 8 comentários. Então, eu vou sortear o nome de algum ou alguma de vocês. Quem for sorteado vai olhar os book hauls anteriores, vai escolher um livro e vai mandar me dizer no e-mail que livro escolheu, tá? Só tem o nome de vocês para, vamos dizer assim, valorizar, né? Porque esses nomes que estão aqui estão sempre comentando e tá difícil de sair o nome. Então agora eu vou começar a fazer assim, quem comentar no último vídeo, volta e meia eu vou fazer isso. Não prometo que eu vou fazer em todos os vídeos, mas sempre que for possível eu vou fazer isso, tá? Vou sortear então um nome aqui. Um nome para ganhar um livro. Vamos ver. Cristal Amarelo, tá? Eu adoro os pseudônimos que vocês colocam. Então, Cristal Amarelo, olha um dos book hauls anteriores e escolhe um livro e manda pro meu e-mail, tá? Mas quem está aqui não vai perder total, porque agora eu vou colocar aqui no meio dos comentários de sempre, tá? Vou colocar aqui porque vocês vão continuar concorrendo, tá bom? E vou tirar mais um livro daqui, mais um ganhador daqui, tá bom? Eu nem sei se tá aparecendo essa nossa mesa toda bagunçada, não mostra. Cheia de xícara de café e mais outras coisas, tá? Vou tirar mais um papelzinho daqui. Então, vamos ver, tô tirando o papelzinho. Então, o AM é o Augusto. O Augusto acaba de ganhar outro livro. Tá, Augusto? O Augusto ganhou esses tempos e vai ganhar outro livro merecidamente. Ele tá sempre comentando também. Então, hoje ganhou a Cristal Amarelo, porque comentou no último vídeo. E o Augusto, que também tinha o nome ali, e tem o nome várias vezes aqui, eu coloquei também de volta aqui, e o Augusto também. Então, vocês dois, Cristal Amarelo e Augusto, escolham um livro lá nos book hauls antigos, qualquer um dos book hauls, né? Pode ser o último também, e depois me digam que livro vocês querem, tá bom? Que daí eu mando para vocês pelo correio. E mandem o endereço, é claro. Aí esses dois eu vou tirar, vou eliminar. Se quiserem continuar concorrendo, sempre comentem os vídeos, tá bom? E por hoje é isso, até o próximo vídeo, tá, gente? E obrigada por acompanharem, por se inscreverem, por comentarem. Eu gosto muito dessa nossa interação, tá bom?